Você sabe o que é ecumenismo? Não? Vamos lhe explicar. O ecumenismo tem sido comentado por uma grande maioria que o ecumenismo é a união das igrejas, tá? Mas fica um pouco distante desse raciocínio, porque na realidade o livro de Arnold Gallucci, Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, é um versículo que se expande para muitos entendimentos. Ali fala de um sistema religioso de forma simbólica, como por exemplo, vi sair da boca do dragão, que é o espiritismo, da boca da besta, que é o catolicismo, da boca do falso profeta, que é esse protestantismo luterano. Então essas expressões, elas identificam os três sistemas religiosos. E as pessoas podem questionar, não, mas tem mais isso, tem mais aquilo. Olha, segundo o que está na profecia, nos é apresentado apenas esses três sistemas. Tudo que tem de religião se encaixa dentro desses três sistemas, espírita, católicos e protestante. Aí muitos podem dizer, não, mas lá na Palestina tem isso, tem aquilo, ó, pode ter o que tiver. O que importa é que todos estão encaixados dentro desses três sistemas mediante os deuses, tá? Questão deuses, eu quero que você entenda. Então muitas pessoas relatam que o ecumenismo é a união das igrejas. Não tem nada a ver. Eu digo para você porque posso explicar o que significa ecumenismo, tá? A palavra ecumenismo significa a junção do poder político, tá, com o poder religioso. O político, ele depende de voto para se eleger. E assim sendo, ele não pode ter uma religião fixa. Por quê? Porque ele vai depender de voto de espírita, de católico e de protestante luterano. Então ele não pode, em momento nenhum, se levantar contra nenhum desses três movimentos. Cinicamente, muitos políticos têm, de certa forma, se unido aos três sistemas, sendo hipócrita para dois, porque ele acha que ele tem uma religião. Mas é só hipocrisia. Ele usa de hipocrisia, por acaso, com o autismo e usa de hipocrisia com o próximo. Então, aí você começa a ver por que um político não pode ser uma pessoa sincera em todos os aspectos. Porque, do nada, no mínimo que ele não queira ser um corrupto, ele se corrompe quando ele se cala e não, digamos assim, corrige o erro de dois sistemas, porque ele é de um. Porque ele tem a intenção de voto, ele quer ganhar voto, ele não quer perder, certo? Então vamos lá, como é que um político faz para se eleger? Vamos falar aqui de um deputado federal. Ele está no seu estado e ele precisa do voto geral do estado para se eleger. E o que ele faz? Ele agora vai visitar as cidades. Mas você acha que se ele fosse visitar casa por casa, pessoa por pessoa, conversar, ele ia ficar doido e careca e nunca ia conseguir se eleger dessa forma? Mas tem uma forma mais prática que eles usam para provar o que é o ecumenismo. É que eles chegam naquela cidade, eles procuram exatamente os líderes religiosos, padre, pastor e pai de santo. E o que ele combina? Ele quer um culto ecumênico. O que é um culto ecumênico? Exatamente. Esse culto ele vai unir espírita, católicos e protestantes. Fácil assim, né? Então, não há dificuldade. E ali, esse culto, eles preparam lá na praça, botam um som poderoso e hoje tem a música gospel. E cada irmão vai estar ali certo de que eles vão exaltar ao Deus deles, que eles vão cantar, vão louvar, como eles falam, ao Zeus, né, o Deus. E assim está todo mundo ali, é claro, uma grande maioria tudo enganada.
Mas mais enganado está ainda aqueles que não sabem o que é o ecumenismo. Ali, o padre sobe na tribuna e prega o seu sermãozinho em nome de Deus e de Jesus. E seguido o pai de santo sobe lá e dá a sua mensagem. E aí chama atenção porque muitos que são meio extremos vão dizer que de acha que aquele macumbeiro está fazendo ali. Aí a coisa pega, né? Começa a dar revolta. E daí a pouco eles fazem o seguinte, agora ferrou, porque quem subiu na tribuna foi exatamente o pastor da igreja adventista. O que é que esse pastor está ali fazendo ali? Alguns irmãos disseram, ele está querendo ganhar alma, irmão, não precisa condenar. Mas aparece um mais, digamos, mais esperto e diz, irmão, nós não somos cristãos? Sim, somos. Pois é, irmão. Se nós somos cristãos, não tem problema. Todos nós somos irmãos. E aí isso deixa a mente das pessoas meio bolada. Mas quem está tirando proveito disso é o político, porque ele conhece o poder das massas naquela cidade. Ele vai conhecer o número de votos que ele pode agariar ali através daqueles 3 líderes. E assim, quando termina aquele culto, que para alguns foi muito polêmico, o político se despede do povo, dando uma aparecidinha rápida para mostrar quem é, e eles descaradamente dão uma disfarçada, gente, esse aqui é o político fulano de tal, que está conosco aqui, nos dando o prazer da sua presença. E aí o povo já fica conhecendo aquele político. Quer dizer, isso é uma jogada, como eles dizem, de João sem braço, né? E assim, depois aquele político se encontra com aquela liderança, né? Padre, pastor e pai de santo, e faz uma combinação. Se eleito eu for, o que vocês querem? E assim, aí sai exatamente uma junção. E essa junção chama-se ecumenismo, tá? Nunca foi união das igrejas. Sim, poderíamos pegar e conjugar isso de forma geral, que igrejas se uniram ali, espíritas, católicos e protestantes, mas na realidade o objetivo não é uma união de igreja, como muitos comentam, porque se dissermos, não, é uma união das igrejas, aí vamos dizer, tudo vai virar uma igreja só. Embora no futuro aconteça isso, mas não é, o objetivo não é esse. O objetivo é exatamente apresentar aquele político. Depois de apresentado, agora os líderes, tá, vão trabalhar para pegar o apoio da população, quer dizer, das massas que eles conduzem, para dar apoio àquele político. E assim depois vai aparecer lá no púlpito, disfarçadamente, cada líder daquele vai dar a sua mensagem. Olha, eu não tenho nada a ver com política, né? Aquela jogada, João tem braço chamada. Mas esse ano eu vou votar nesse candidato aqui, porque esse cara, ele está prometendo. E assim ele chama a atenção de todos aqueles ali para apoiar aquele candidato. E aí a membresia faz a propaganda para o resto dos membros. Irmão, você vai votar em quem? Olha, rapaz, apareceu um cidadão aí e ele parece uma pessoa muito boa e o pastor disse que vai votar nele, eu também vou. E assim está feita a campanha do candidato. Isso contribui para a gente entender o que é o ecumenismo. É uma união do poder político com o poder religioso de forma indiscreta, de forma enganosa, que as pessoas não têm a mínima ideia do que está acontecendo. E isso é um dos motivos pelo qual o país e o mundo passa por dificuldade com o sistema exatamente político e religioso, sem entender